comentando. Eu imagino o que aconteceu, o que houve por lá, porque já tinham se passado 10 anos, muito tempo. E eles começaram a comentar entre si. E naquela comentação chegaram a Noemi. Noemi falou: não me chame de Noemi. A partir de hoje vocês vão me chamar de... Vou ler que eu esqueci já. Mara. Olha o Espírito Santo com a minha memória. Vocês vão me chamar de Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga. Eu me tornei uma mulher sem vontade mais de viver. Eu me tornei uma mulher que não vejo mais o porquê de continuar. Aleluia. Então ela queria, até o nome dela ela queria que fosse trocado. Só que ela mal sabe que ela tinha retornado para a cidade do pão. Aleluia. Ela tinha voltado aonde tinha alimento para a alma dela, aonde tinha alimento para aquela família, aonde o provedor morreu. Aleluia. Glória a Deus. E ela chegando naquela cidade junto com a sua nora. A sua nora tinha uma missão ali em diante. Igreja, dando uma pausinha aqui. Você sabia que muitas das vezes eu e você temos missões na terra? E nós olhamos para o problema e a gente começa a ver o nosso problema tão grande, tão difícil, tão complicado, que a gente se esquece dessa missão. Um belo dia, eu falei para Deus assim, eu falei: Senhor, eu não vou aguentar esse homem. Esse homem não muda. Que nem o pastor acabou de falar, eu congregava na igreja da graça. Eu conversava com o meu pastor no final do culto, eu falava: meu pastor, eu não vou aguentar. Eu não vou. Ele falava: filha, aguenta sim. Eu vejo teu esposo de terno e gravata, pregando a palavra do Senhor. Sabe o que eu fazia, igreja? Eu ria. Eu ria porque eu não acreditava mais. Eu falava: Deus, eu não vou conseguir. O que me dava força todos os dias era olhar para o Vinícius. O que me dava força todos os dias era olhar para o Guilherme. Eles eram a minha força. Então eu falava: Senhor, aleluia. E uma palavra que eu falei para o meu pai quando eu saí da casa dele. Eu falei para ele assim: ó, eu estou saindo da tua casa para nunca mais voltar. E não estou falando de não voltar para visitar, porque eu amo meu pai é minha vida. De morar, eu determinei algo na minha vida, então eu não queria dar esse gostinho para ele. Eu falei: não vou voltar. E aquilo me dava força de lutar, até um dia que eu conversei com Deus. Eu falei: Senhor, como que eu faço, Pai, para continuar ajudando ele? Como que eu faço? O Senhor Jesus falou assim: ó, luta com a arma certa. Qual tem sido a sua arma de lutar? Qual tem sido a tua maneira de lutar? Eu falei: tá bom, Senhor, então qual que é a arma certa? O Senhor Jesus falou assim: ó, para de olhar para ele como fala teu marido e começa a olhar para ele como uma alma. Eu falei assim: tá, Senhor, mas eu não vou ter que cuidar dessa alma? O Senhor Jesus falou: até eu voltar para buscar ele. Essa é a tua missão. Eu falei: meu Deus, que missão. E eu mudei a estratégia. E eu comecei a olhar para ele como uma alma. Ele saía, ele chegava. Sabe como que eu recebia ele dentro de casa? Com leitinho, tomando banho. E sabe onde ele estava? 3 noites fora de casa. Eu sei o que ele estava fazendo porque eu não era boba. Só que eu fingia que eu não sabia. Então, muitas das vezes você tem lutado com a arma errada. Mas eu creio que a partir de hoje você vai começar a olhar para a pessoa que está do teu lado como uma alma.
Então Ruth pegou e falou para a sogra dela, falou: minha sogra, deixa eu ir até a ceifa, colher um pouco de, eu não sei se era milho, se era espiga, se era cevada, acho que era cevada, colher cevada, deixa eu ir lá, minha sogra. A sogra dela falou: vai, minha filha, só toma cuidado, mas vai. Chegando lá, tinha um homem por nome de Boaz lá naquele lugar, e aquele homem, Deus ia usar ele para mudar a vida daquela mulher. Aquele homem, no momento que ela chegou lá, ele perguntou para os seus ceifeiros: quem que é aquela moça? E os ceifeiros falaram assim: ó, é uma moça que veio de Moabe, que está colhendo desde cedo ela trabalha e não parou um minuto. Ele olhou para ela e falou assim: ó, então falou para os ceifeiros: deixe que ela colhe aqui até a hora que ela quiser. E mais, ainda deu ordem para que ninguém mexesse com ela. Falou: ninguém, deixe que ela colhe junto com as minhas servas. E conversou com ela e falou: a partir de hoje você irá colher aqui na minha ceifa, e só que você fique perto das minhas servas, não fique perto dos homens, fique perto da minha serva, para que ninguém mexa com você. E ela obedeceu a ordem daquele homem. Ela obedeceu porque a obediência gera bênção, a desobediência, maldição. Então muitas das vezes nós estamos perdendo batalha por desobedecer. Aleluia. E aí aquela mulher começou, não via a hora de chegar em casa e contar para sua sogra tudo o que tinha acontecido com ela naquele dia. E ela chegou lá e falou: minha sogra, eu conheci um rapaz. Eu falo rapaz, mas ele já era de idade, ele tinha uma idade avançada. Conheci um homem e ele falou que vai me ajudar, que eu posso colher todos os dias na ceifa dele. E ali a vida de Ruth começou a mudar. Ali a vida de uma mulher que aos olhos do homem seria improvável começou a mudar. E ela pegou e passou com o tempo, a sua sogra aconselhou ela o que fazer. Ela aconselhou ela a tratar aquele homem bem. Aconselhou ela ao que fazer para se achegar perto dele, para que ele viesse se casar com ela. Só que tinha um obstáculo aí, porque naquela época só poderia resgatar os bens da família quem viesse da primeira linhagem. E ele não era da primeira linhagem, ele era da segunda linhagem. Só que ele queria, e quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Ele foi até o irmão dele e ele falou assim: ó, deixe com que eu resgate Ruth. Aí ele pegou e falou assim: ó, então vai, porque eu não tenho condições disso. E mais ainda, se case com ela. Glória a Deus. E Deus já estava trabalhando em tudo aquilo lá e fez com que os dois se casassem. Os dois se casando, Deus uniu dois improváveis. Mas por quê? Que Boaz era improvável se ele era um homem que tinha bens, que tinha condição de ajudar ela. Porque Boaz, ele era filho de Salmo. Sabe quem que era Salmo? Era um dos espias que Josué mandou para aquela terra para espiar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era um deles. E sabe com quem que ele se casou? Com a prostituta Raabe. Mulher improvável. Então, olha só, Deus mandou espiar Salmo para vigiar a cidade de Jericó. Chegando naquela cidade, ele conheceu a prostituta Raabe. A prostituta Raabe guardou eles dentro da casa dela, para que o povo de Jericó não viesse matar eles. Ele foi embora, porém ele foi embora apaixonado por ela. Quando Josué invadiu a cidade, ele se casou com a prostituta Raabe. Então Deus não salvou só a família da prostituta, Deus também deu um casamento para ela e deu um filho para ela. Aleluia, glória a Deus. E esse filho era Boaz. Esse filho era Boaz, que se casou com Ruth. Aleluia. Então, a partir dali, a história de Ruth mudou. De uma pessoa improvável, ela se tornou uma pessoa muito importante. Porque Boaz conseguiu resgatar todos os seus bens. Todos os bens que Noemi e Ruth tinham perdido, Boaz conseguiu de novo resgatar. Então, irmãos, na sua vida, o diabo pode dizer que não tem jeito. Tem jeito. O diabo pode falar que você não vai conseguir
pessoas improváveis. 4 nomes de pessoas improváveis. Primeira é Ruth, segunda Raabe, terceira Davi, quarta a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Uma pessoa que deixou sua casa, deixou sua família para viver isolada, porque ela tinha se tornado impura. Ela tinha se tornado impura. Só que naquele momento ela tomou decisão na vida dela. Igreja, eu não sei porquê, mas hoje Deus tem falado muito de decisão. Você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Chega de sofrer. Chega de chorar. Chega de ser improvável. Chega. Aquela mulher tomou uma decisão. Ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Ela ouviu falar. E ela falou: eu preciso fazer algo na minha vida. Eu não aceito mais. Eu já gastei dinheiro, eu já paguei os médicos dos mais caros. Não tem mais jeito, eu preciso mudar de estratégia. E aquela mulher falou assim: hoje eu vou conversar com esse mestre aí. Hoje, nem que for para encostar, algo eu vou fazer. Por quê? Jesus, ele não andava sozinho. Jesus andava com uma multidão do lado, apertando, cuidado nele. Então Jesus caminhando, aquela mulher olhou aquela multidão e ela falou, antes dela agir, ela pensou: por onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar no mestre? Como? Aquela mulher olhou e falou: eu vou ir por baixo. Aleluia. Muitas das vezes para nós subir precisamos descer, igreja. Muitas das vezes para nós chegar aonde nós queremos, nós precisamos descer. Você tem descido? Ou você só quer subir? Cuidado que o tombo pode ser alto. Aleluia. Cuidado que o tombo pode ser alto. Aleluia. Então, a partir do momento que aquela mulher olhou Jesus passando, ela pegou e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: quem me tocou? Eu imagino os discípulos olhando, Pedro olhando lá e falando assim: esse Jesus aí, como assim quem tocou? Está cheio de gente do lado dele, como quem tocou nele? E ele falou: não, mestre, a multidão te aperta, né, te empurra. Foi a multidão. Jesus falou: não. Esse toque foi diferente. Esse toque não foi igual de todo mundo, não. Tem uma multidão do meu lado, mas o único toque foi diferente. Aleluia. Ele falou assim: sabe por que foi diferente? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Eu senti que de mim saiu virtude. E ele olhou, e aquela mulher ali estava prostrada. Porque a partir do momento que ela tocou nele, Jesus não precisou falar nada, ela já foi curada. Sabe o que precisamos ter, igreja? Que estamos perdendo pouco a pouco. Fé. Porque aquela mulher não precisou que Jesus falasse nada para ela. Ela só precisava fazer aquilo que ela já estava no coração, tocar. Tocou com tanta fé, que ela foi curada imediatamente. Jesus olhou para ela e ela falou: Jesus, Senhor, eu sofria há tantos anos por um fluxo de sangue e nada me curava, mas hoje eu estou curada. E sabe por que Jesus parou? Porque Jesus poderia ter continuado andando, porque a mulher já estava curada. Jesus poderia continuar andando. Só que Jesus queria ensinar algo para aquela multidão que caminhava do lado dele. Jesus queria falar para aquela multidão assim: ó, vocês precisam ter a fé que essa mulher tem. Vocês precisam confiar como essa mulher tem confiado. Então, a partir do momento que Jesus parou, algo mudou na vida daquela mulher. Jesus tem parado para nascer? Você tem orado, você tem sentido Jesus parando e falando assim: ó, hoje de mim saiu virtude pelas suas orações. Aleluia. Teve um dia, eu estava passando um processo tão grande com o Walter, porque o pastor é uma bênção. Eu estava passando um processo tão grande com o Walter, que eu sentei no chão assim, ó. Eu falei assim: pai,
eu preciso de um amigo e eu não confio em ninguém. Eu não tinha Jaque ainda na minha vida, eu não tinha Camila ainda, eu não tinha Pátria, eu não tinha Sara, eu não tinha Josi, eu não tinha essas irmãs lindas ainda na minha vida. Eu não tinha ninguém. Ninguém. Então eu sentei lá e falei, pai, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, mas eu preciso do Senhor, me ouve, Senhor Jesus. Eu senti, igreja, pode não ter sido Deus, porque Deus não pisa nessa terra corrupta, mas eu senti a presença dele ali naquele lugar. Eu senti ele segurando nas minhas mãos e ele falando, filho, eu estou aqui, é um abraço que você quer? Então me abraça, porque eu estou aqui. Aleluia. Naquele momento o Espírito Santo me visitou. Quando ele chegou ao serviço, eu já estava diferente. Eu estava diferente, igreja. Então, muitas das vezes nós precisamos ser como essas mulheres, Ruth, Raabe. Raabe foi uma mulher de tanta fé, de tanta fé. Pode muito julgar ela, falar dela, mas quando eu li a história dela, minha concepção com ela mudou totalmente. Raabe é uma mulher de fé. Ela colocou a sua vida em risco para guardar aqueles 2 espias. Então, tenha fé de Raabe, seja uma mulher de coragem como Ruth, seja uma mulher de determinação como a mulher do fluxistano. Isso serve para os homens e para as mulheres. Aleluia. E por último, Ana, uma mulher improvável, que Deus cerrou sua madre. Foi Deus que cerrou a madre dela. Então ela não poderia gerar. E ainda por cima tinha uma mulher do lado dela, esfregando na cara dela todo dia que ela não podia gerar. Aleluia. Mas sabe qual que foi a atitude dela? Não foi debater ou devolver na mesma moeda. Foi orar, foi descer, foi se derramar aos pés do Senhor. E o Senhor honrou ela com o filho, que é que ela queria. Só que tem um segredo aí. Quando Deus honrou ela com um filho, ela cumpriu o que ela prometeu para Deus, que ele iria morar todos os dias na casa do Senhor Jesus. Cuidado na hora de você fazer um voto. Senhor, me dá um emprego e eu vou ser dizimista fiel. Cadê seu dízimo? Senhor, me dá um emprego e eu prometo que eu não vou perder um dia de culto. Tem perdido um dia de culto? Senhor, me dá um carro e eu vou, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vou. Você tem ido? Isso eu estou falando financeiramente, mas tem espiritualmente também. Senhor, me abençoa com o dom de cura e eu vou orar e as pessoas vão curar em teu nome. Você tem orado? Quantas pessoas estão precisando da sua e da minha oração? Quantas pessoas precisam somente de um abraço sem palavras nenhuma? Cuidado com o que você pede para Deus, porque uma hora Deus vai requerer isso das suas mãos. Eu e o pastor vai ter muito temor. Todos vocês que estão aqui, foi Deus que nos deu. Sabe por quê? Você nunca ouviu aí o pastor falando só, vem para a minha igreja, vem. Sabe por que nós não faz isso? Porque lá, naquele grande dia, o Senhor Jesus vai querer de mim e dele cada um de vocês, até as crianças que estão lá dentro. Então por isso que nós não chamamos ninguém. Todos vocês que estão aqui, celebrem com isso. Foi Deus que mandou. Glória a Deus. Então, hoje, seja como Ruth. Cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, sabe? Tem um propósito. E não cuida da sua família dentro da tua casa, cuida da tua família igreja. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Quem me conhece, igreja, sabe que eu chamo todas as irmãs, ô meu amor, ô minha linda. E não é falsidade não, quem me conhece sabe que eu não sou falsa. Eu falo isso de verdade porque eu amo cada uma de vocês. Cada um de vocês. Até os varão eu amo em Cristo Jesus. Amo cada um de vocês. Então, quando você falar, esse é o meu jeito. As jovens sabem, quando eu estou brava, né? Mas quando eu falo. Então, igreja, seja diferente. Saia daqui hoje com o coração mudado, é muito como
Como você tem tratado a sua casa? Como você tem tratado seus filhos? Ah, não, sua bênção de Jesus. Um dia Jesus vai te converter. Eu converti o ministro, eu converti o detergente, tá? Para todos eles aceitaram Jesus. E o ministro estava lá, eu tomei um susto com ele. Ele falou assim, mas está ficando louco? Eu já senta aí que eu vou pregar para você também. Aleluia. Preguei para Jéssica, que dia que foi Jéssica? Ontem. Preguei para Jéssica ontem. Prega na igreja, porque a gente tem que começar dentro da nossa casa. Eu falo para isso aqui, ó. Ou se põe na linha, ou Jesus vai voltar e você vai ficar, meu irmão. Você vai ficar. Só que eu não criei filho, eu não gerei filho para herdar o inferno, não. Eu gerei filho para herdar o céu. Glória a Deus. Profetiza na vida dos teus filhos. Profetiza na vida do teu esposo. Profetiza. Para de amaldiçoar ele com palavra. Para. Vou contar esse testemunho e já vou encerrar. Quando o pastor se converteu, eu ia embora, igreja. Só que eu ia voltar para casa do meu pai. Eu não queria dar um abraço a torcer para ele, mas eu ia embora. Eu ia deixar ele lá. Porque fazia 4 dias que ele estava virado. Eu saía para trabalhar e voltava e ele tirando cocaína. Eu saía para trabalhar e voltava e ele tirando cocaína. 4 dias direto. E uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi trair ele. Eu sempre fui muito honesta. E minha vida era trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Aí eu cheguei no serviço e ele estava dentro da casa da mãe dele. Dentro da casa da mãe dele. E eu falei, filho, vamos embora. Não, vai. Eu não sei o que aconteceu esse homem, que quando ele usava, ele ficava com muito medo. Não, vai, que eu já tô indo, ele fazia. Eu falei, aí eu fui embora. Cheguei na minha casa, daqui a pouco ele vem. Revoltado da vida. Quem você estava? Eu falei, trabalhando. Mentira, sua casa caiu hoje. Eu falei, ô Jesus, minha casa caiu. Sua casa caiu hoje porque você estava aprontando e não sei o que e começou. Só que eu já olhei espiritualmente. Eu já vi um demônio dentro do olho dele. E eu falei, Jesus, eu não vou aguentar isso não, pai. E ele começou a falar que eu estava fazendo isso, que eu estava fazendo aquilo. E minha sogra foi lá em casa, esse aqui como chorando. Ele vai matar sempre. O Senhor Jesus falou assim, ó, manda todo mundo embora. Eu fiz assim com a minha sogra, vai embora. Pode ir todo mundo embora. Minha sogra falou assim, não, Thaís, ele vai te bater. Eu falei, deixa ele. Mas vai todo mundo embora. Saiu todo mundo, eu tranquei o portão. Eu olhei dentro do olho dele, eu pequenininha assim, ele grandão. Eu olhei dentro do olho dele e falei assim, ó, agora é eu e você. Só que eu não estava falando para ele, igreja. Eu estava falando porque estava dentro dele. Na hora que eu falei isso, ele paralisou. Ele estava todo estressado. Ele paralisou. Ele não falou mais nada. E foi para dentro do banheiro tomar banho. Aí eu abracei o ministro, abracei o Guilherme. O Guilherme não lembra que o Guilherme tinha 2 anos de idade. Abracei o Guilherme. E aí ali fiquei com os meus filhos, falando com Deus que eu ia embora. E ele foi tomar banho. No momento que ele foi tomar banho, toda vez que ele passava mal, eu ia ver, porque eu tinha muito medo dele passar mal. Gente, eu sempre cuidei desse pastor. Sempre. Eu tinha muito medo dele passar mal. E eu ia lá ver, naquele dia Deus falou, não vai, porque estou eu tratando com ele. E deixei ele lá. Ficou aquele silêncio. Eu falei, Deus, deixa eu ir, pai. Ele morreu. Aí Deus falou, não vai. Não vai. Daqui a pouco vem o pastor. Mãe, você me perdoa? Eu falei, de novo. Eu não acreditava mais. Eu falei, de novo. Ele falou, não, mãe, Deus falou comigo. Eu falei, agora eu não acredito. Deus falou comigo. Eu quero mudar de vida, eu quero servir esse Deus que você serve. Eu tive um encontro com Deus dentro do banheiro. Eu falei, não é possível. Mesmo assim, perdoei ele me abraçou, a gente chorou junto. E eu fui trabalhar no outro dia de manhã, ele ficou dormindo. A hora que eu cheguei, eu escuto na igreja da graça era de terça-feira. Eu cheguei dando serviço, me troquei meus filhos e estou saindo. A hora que eu estou saindo, veio o pastor de bermuda, de chinelo, me espera! Você vai voltar à igreja? Aleluia! Irmão, dali pra cá, hoje faz quanto tempo? 9 anos que ele está na presença do Senhor. Sabe por quê? Deus, grava isso, Karina, sabe o seu limite.
Porque Deus sabia. E naquele dia Deus transformou ele. Então, isso é o que Deus colocou no meu coração, igreja. Antes de eu pregar sobre essa palavra de Ruth, eu falei para a Paty, uma missionária Paty, falei, Paty, estou com duas palavras no meu coração, porque eu estou insegura de pregar essa palavra. A Paty falou assim, tá, Deus vai falar contigo até o final. E Deus falou comigo. Então, igreja, seja uma Ruth na vida de uma Noemi. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. Quantas Noemi estão precisando de Ruths? Quantas pessoas estão precisando de você? Até dos jovens, dos varão. Abrace mais, ame mais, sabe? Perdoe mais. Não tenha medo. Posso falar, Kevinha? Pode. A Kevinha, ela é quase minha nora, né? Todo mundo aqui sabe, né? Eu já considero ela como minha nora. Pra mim, ela já é minha nora, eu amo muito ela. E ela falou assim pra mim, eu fiquei tão feliz, porque ela sempre falou assim, pastora, eu não consigo perdoar uma pessoa. Eu não consigo. E ela chegou ali e eu falei, não, meu amor, um dia você vai conseguir. Ela falou, pastora, eu não consigo. E você sabia que quem não perdoa é terrível? Porque não é digno de perdão. Está na oração do Pai Nosso. E aí ela falou para mim, pastora, eu não consigo. Eu falei, um dia você vai conseguir. E ela chegou no culto de sexta-feira, ela falou, pastora, eu consegui perdoar meu pai. Eu consegui, pastora, eu consegui liberar o perdão. Eu falei, meu amor, você vai ver a partir de hoje quantas coisas vai ser destravado na tua vida. Ela chora, sabe por que ela chora? Porque ela não conseguia. E hoje ela consegue. Hoje ela ama o pai dela, porque esses dias que o pai dela aconteceu alguma coisa com o pai dela, ela estava preocupada com ele. E ela não ficava, não. Então hoje ela aprendeu a amar aquele homem de novo. Então perdoe mais, ame mais, abrace mais. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade das palmas.